negligenciarmos tão grande salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Muitos vivem como se a salvação fosse uma promessa distante, um bilhete de embarque celestial selado, escondido, guardado na alma, esperando apenas o último suspiro. Mas será mesmo que foi para isso que Cristo morreu? Esse pensamento é um erro, silencioso, porque ninguém questiona, perigoso, porque adia milagres. Pessoas oram, cantam, frequentam igrejas, mas por dentro carregam angústias não resolvidas. Creem, mas não se sentem livres. Falam de salvação, mas vivem com medo. Esperam um dia que nunca chega, e enquanto esperam, continuam travadas. Crer que a salvação é só para depois é como viver ao lado de um rio e nunca beber de suas águas. É ter acesso à graça, mas permanecer com sede. Essa crença aprisiona a alma em estagnação. Fé sem transformação. Louvor sem cura. Função sem florescimento. A Bíblia mostra outra verdade. Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. E salvar, no original grego sozo, significa também curar, restaurar, libertar. Salvação não é só para o céu, é para agora. Onde na sua vida você ainda não permitiu que a salvação de Deus entre. Ela é cura para seus traumas, é libertação para sua ansiedade, é luz para o vazio que te persegue. Então, acione o interruptor, mergulhe no rio, abra o envelope. A salvação não é apenas o fim glorioso, ela é o início de uma vida plena, com Deus, aqui e agora. Existe um tipo de prisão que não se constrói com grades, ela se forma com crenças, com pensamentos silenciosos que limitam a alma. Quando acreditamos que a salvação é algo apenas para o futuro, nossa alma se fecha ao milagre do presente. O resultado? Uma espiritualidade desconectada da vida real. Um bloqueio invisível, mas profundamente paralisante. Essa crença nos coloca em um estado vibracional de adiamento. Uma pessoa até crê, mas não mergulha. Ela sente sede, mas não bebe da fonte. A alma vive suspensa, como se tudo o que é divino estivesse em um futuro inalcançável. E a esperança, que deveria ser combustível, acaba se tornando sedativo. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Quem vive esperando algo que virá, não percebe o que já pulsa dentro de si. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com o dial errado. A música está tocando, mas tudo o que se ouve é ruído. O primeiro passo para quebrar esse bloqueio é abrir-se para o agora, respirar fundo e dizer: Senhor, eu quero tua salvação viva em mim, hoje. Isso é mais que uma oração. É uma decisão vibracional. É trocar a frequência do medo pela do amor, da espera pela entrega, do adiamento pela ativa rendição. Deus já está aqui. A salvação não é um pacote para o futuro. Ela é uma vibração viva, presente, que transforma o agora. Escolha alinhar seu coração com a presença. Abra-se para o hoje e veja o reino florescer dentro de você. Você já sentiu cansaço? Mesmo tendo fé, já se pegou orando, lendo a Bíblia, mas por dentro sentindo-se exausto? Muitos cristãos vivem assim, não por falta de fé, mas por excesso de esforço emocional, autocobrança espiritual, tentativas humanas de serem fortes. O tempo todo é a alma que crê, mas está esgotada. Jesus fez um convite que muitos esqueceram. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Mateus capítulo 11, versículo 28. Mas o que significa vinde a mim? No nível da vibração da alma exausta, significa entregar-se. Não só ir com o corpo à igreja, mas ir com o coração rendido, com a alma desarmada, com o fôlego entregue. Muitos acreditam que precisam estar fortes para se achegar a Deus, mas é exatamente o contrário. O alívio só vem quando você se reconhece cansado e deixa Deus carregar você. A salvação não começa quando você melhora, ela começa quando você se rende. Não é a força que atrai a cura, é a sinceridade. Pare de pedir força, comece a pedir rendição. Diga: Senhor, eu estou cansado, não quero vencer isso sozinho, carrega comigo. Quando você fala isso com o coração, há uma mudança invisível, mas poderosa. A alma sai do estado de alerta e entra no repouso de Deus. Não lute contra o cansaço. Use o cansaço como ponte, como caminho, porque Jesus é esse lugar de sombra, de descanso, de água viva, no meio do deserto da alma. Pare de caminhar sozinho. Você não precisa provar nada para Deus. Ele só quer que você pare, descanse e permita que Ele te carregue. Crer em Deus não é o mesmo que se permitir ser salvo por Ele. Há quem decore promessas, proclame versículos, conheça toda a teoria, mas por dentro nada muda. A transformação não acontece, porque entre crer e se render existe um abismo. Muitos vivem num ciclo espiritual frustrante, conhecem as receitas da cura, mas nunca tomam o remédio. Falam de fé, mas não vivem cura. A dor está aí, na distância entre o que a boca proclama e o que o coração realmente permite que Deus opere. A mente diz: eu acredito, mas o corpo vibra medo, ansiedade, controle. É uma fé mental, mas não uma fé encarnada. O cérebro repete verdades religiosas, mas o coração ainda se protege. Mas escute isso com atenção: a verdadeira salvação não depende de quantas promessas você conhece, ela depende do quanto você se entrega. Crer é decisão, mas permitir-se ser salvo é abandono, é parar de tentar controlar tudo, é confiar no fluxo do Espírito. Então pergunte a si mesmo: estou acreditando com a mente ou me entregando com o coração? Identifique onde você só repete versículos, mas ainda tenta segurar o leme sozinho. E diga: Senhor, eu deixo de tentar fazer sozinho. Me ensina a ser passivo na alma e ativo na fé. Essa oração muda tudo. Ela tira você do esforço e ativa o fluxo. Crer em Deus é como construir um barco com suas promessas. Mas se você não se lançar ao mar, o barco vira só um enfeite espiritual na garagem da mente. A salvação começa quando você sobe no barco, solta os remos e deixa o vento do Espírito conduzir. Deus não quer só suas declarações, Ele quer sua entrega. Solte os remos e confie no mar da graça. Você já se sentiu salvo na alma, mas ainda preso no corpo? Já declarou a fé, mas ainda vive com medo, com ansiedade, com tristeza? Muitos cristãos acreditam que a salvação é algo místico, intocável, reservado ao invisível da alma. E por isso, mesmo crendo, não sentem paz, não experimentam alegria, não vivem transformação contínua. Vivem uma fé espiritualizada, mas desconectada da mente, das emoções e do próprio corpo. Isso gera culpa, porque mesmo sendo salvos, ainda sentem tristeza, ainda têm medo, ainda se cobram por não estarem bem o suficiente.
Mas escute essa verdade. A salvação acontece no espírito, mas precisa ser aceita no corpo, na mente e nas emoções. Se o cérebro ainda vive em estado de alerta, com o coração em autodefesa constante, não há espaço para a graça fluir plenamente. A mente diz: sou salvo. Mas o corpo vibra como se ainda estivesse em guerra. Você pode ser salvo em Cristo e ainda viver como um órfão emocional. A salvação só se torna concreta quando o coração relaxa, o corpo confia e a mente repousa. Isso não vem só da fé, mas da reeducação interna. É espiritualizar também o sistema nervoso, as emoções, a forma de pensar, de sentir, de existir. Quer integrar a salvação à sua experiência real? Respire fundo agora, por 2 minutos, com foco na frase: eu sou sustentado por Deus agora. Perceba o que seu corpo está segurando. Ombros tensos, peito fechado, mandíbula presa. Ore assim: Senhor, eu entrego não só minha alma, mas também meu corpo. Salva-me da tensão, do medo, do controle. Essa oração, essa entrega física, essa consciência diária faz a salvação transbordar da crença para a experiência. A salvação é como uma semente plantada na alma, mas precisa brotar no solo do corpo e se expandir pelos galhos da mente. Se a alma é salva, mas o corpo ainda está em guerra, a árvore da graça não dá frutos visíveis. Permita que o Espírito toque não apenas sua alma, mas também sua carne, sua respiração, sua mente. Deixe a salvação florescer em toda a sua existência. Se o temor pela salvação da sua alma ecoou em seu coração, compartilhe este chamado com quem precisa ouvir. Deixe seu comentário. Você já atendeu ao clamor divino ou ainda espera por outro sinal? Inscreva-se no Reflexão Bíblica e ative o sininho para não perder o próximo alerta.